Bom, nós já falamos e aplicamos, né, a definição da transformada de Laplace em alguns casos, né, e é o que eu estou colocando aqui de novo no slide, né, aquela expressãozinha do Laplaciano de uma função f de t qualquer. Né. Então, nossa transformada aqui é uma integral, né, de 0 ao mais infinito dessa f de t multiplicada por n a menos st, né, vezes dt aqui. Então, para conseguir a transformada de Laplace em uma função, é só fazer essa integralzinha, que a gente já fez alguns exemplos sobre isso. É importante notar, né, que essa transformada ela é definida por uma integral de 0 até o mais infinito. Por quê? Porque a gente considera, né, que a função ela é nula para tempos menores que zero, né, o que a gente comentou anteriormente na definição da transformada de Laplace. E com essa definição, né, a gente não vai fazer esse desenvolvimento matemático da transformada inversa, mas a gente consegue obter a função original, ou a função do domínio do tempo, a partir do que a gente chama de transformada inversa de Laplace. Né? Então, transformada direta de Laplace, ela age numa função do domínio do tempo, transformada inversa de Laplace, ela age numa função no domínio S. Né? Então, L na menos 1 é o jeito que a gente vai representar essa transformada inversa em função de uma f de S. Né? Se você tiver que fazer essa integral, né, ela vai ser igual a 1 sobre 2π i é o raiz de menos 1, né, o número imaginário, vezes a integral de sigma 1 menos i infinito até sigma 1 mais i infinito. Né? Sigma é a parte real do número da constante s. Integral de f de s vezes e na st. Então, uma expressão muito parecida com a transformada original, mas aqui a gente tem a transformada inversa e a integral é feita em torno de s, tá? Não em função do tempo. Então, caso você tenha que fazer essa integral, né, você pode recorrer a essa expressão, mas como eu tinha adiantado anteriormente, de modo geral a gente vai utilizar algumas tabelas com resultados prontos aí, ou combinando resultados de diferentes campos da nossa tabela. Né? Depois eu vou mostrar um exemplo de tabela de transformada para a gente ter como exemplo. Então, é importante lembrar, né, qual que é o intuito da gente estar estudando transformada de Laplace aqui nessa disciplina de sistemas dinâmicos. Né? Eu estou repetindo aquela figura que eu mostrei no início desse capítulo da disciplina, né, onde a gente mostra, né, as equações diferenciais aqui no domínio físico. Qual que é a ideia? A gente vai fazer a transformada dessa equação toda para o domínio de Laplace, né, onde as coisas são em geral mais simples. Né? Então, onde em geral as expressões matemáticas vão ficar mais simples e onde de modo geral também a gente vai conseguir resolver de forma mais fácil as equações diferenciais. Então, uma vez que a gente for para o domínio de Laplace, a gente pode resolver essa equação nesse domínio simplesmente isolando a nossa variável de interesse. Né? Por exemplo, se o interesse for descobrir a variável x, você isola a variável x aqui em Laplace e faz a transformada inversa para voltar para o domínio físico. Né? Então é um jeito aí de se aplicar a transformada de Laplace para resolver uma equação diferencial, para resolver um sistema dinâmico. Né? A gente vai ver alguns exemplos disso mais para frente. Felizmente, né, a transformada de Laplace ela tem vários teoremas que ajudam a gente a analisar sistemas dinâmicos. Né? Elas facilitam a nossa vida. Aí, novamente, a gente não vai se ocupar aqui na disciplina de provar cada um desses teoremas, né? A gente vai adotar eles como verdade aqui, e a gente vai mais aplicar eles para ajudar a gente a resolver esses nossos problemas. O uso dessas propriedades vai facilitar, né, a representação de equações diferenciais no domínio de Laplace e vai facilitar também fazer a transformada inversa para o domínio físico para obter a nossa resposta final. Né? Então, o primeiro teorema, bastante importante aqui para a gente, é o que a gente chama de teorema de integração. Né? Então, a TL da integral primeira de uma função é a TL da função dividida por S, somada da integral da função dividida por S também. Né? Então, transformada de Laplace de uma integral de f de t dt é a mesma coisa que f de S dividido por S,
mais f na menos 1 em função de 0, né, dividido por s. O que é esse f na menos 1 aqui? Ele é a integral da própria função, né, e em função de 0, quer dizer que é para um tempo t igual a 0. Né. Se esse termo para tempo t igual a 0 for nulo, né, o que acontece em vários casos, né, a transformada de Laplace da integral de f de t é simplesmente a transformada de f, né, o f de s, dividido por s. Né. O que isso aqui implica para a gente? Nos casos mais simples, né, uma integral no domínio de Laplace ela é representada por uma divisão por s. Né. Então, se você quer integrar uma função no domínio de Laplace, você não precisa resolver uma integral de fato. Você pode dividir a função por s, né, nesse domínio, e fazer a transformada inversa para voltar para o domínio do tempo, se for o caso. Né. Então, quando a gente fala que as coisas são mais simples no domínio de Laplace, é porque essas operações de integração, de derivação, ficam mais simples também nesse domínio. Né. O teorema de integração não é tão útil para a gente quanto o de derivação, que a gente vai mostrar mais para frente. Né. Aqui eu estou colocando uma expressão geral desse teorema de integração, né, para uma Laplace de uma função qualquer, ou, aliás, para uma função de uma integral qualquer. Né. Esse nzinho aqui dentro do parênteses, né, esse menos n aqui, ele é uma integral de ordem n qualquer. Né. Se você tiver um f na menos 4, por exemplo, é uma integral quádrupla nesse caso, né, de f de t. Então, esse teorema geral da integração diz que a transformada de Laplace da enésima integral de f é f de s dividido por s elevado a n. Né? Então, se você tiver uma integral quádrupla, você vai dividir essa f de s por um s à quarta. Né? Então, a integração fica muito simples aí no domínio de Laplace. Somado, né, do somatório de k de 1 até n, de f no domínio do tempo, né, de menos k, né, em função de 0, né, para tempo t igual a 0, dividido por s de n menos k mais 1. Né. Então, aqui é uma expressão geral, né, do teorema de integração. Normalmente, a gente vai usar esse teorema, quando a gente usar, nos casos só mais simples, né, para ordens bem baixas de integral. Então, vocês não precisam se preocupar aí com uma integral de ordem 10, por exemplo. Né. Isso aí não vai acontecer, pelo menos aqui no contexto da nossa disciplina. O segundo teorema que eu estou apresentando aqui, que é o mais importante, eu diria, para a nossa disciplina, é o que a gente chama de teorema de derivação. Né? Então, antes de ver esse teorema, né, eu acho que você já pode estar pensando nisso na sua cabeça. Né? Uma integração no domínio do tempo, uma integral de f de t, vira uma divisão por uma divisão por s no domínio de Laplace. Como a derivação é como se fosse o contrário da integração, né, talvez você já possa imaginar o resultado do teorema da derivação aqui. Então, de modo análogo à integral, as derivadas são representadas pela multiplicação da variável s pela transformada da função acrescida das derivadas da função original multiplicadas por potências de s. Então, a transformada de Laplace da derivada de f de t no tempo é simplesmente a variável de Laplace s multiplicada pela f de s menos f de 0. Né? Então, nesse caso aqui, a gente já vê, né, que uma derivada de ordem primeira acarreta numa multiplicação por s na transformada da função. Né? Derivadas, então, no domínio de Laplace são, de modo bem geral, representadas por multiplicações pela variável complexa s. Menos f de 0. Né? O que é esse f de 0? É a função f, no domínio do tempo, para o tempo t igual a 0. Né? Nas nossas soluções de equações diferenciais, esse f de 0 aqui, normalmente vai ser uma condição inicial do nosso problema. Né? Então, quando as condições iniciais forem nulas, a gente pode ignorar esse termo e a gente fica com um caso bem mais simples. Né? Para uma derivada de ordem 2, derivada segunda, né, a transformada de Laplace da derivada segunda de f em t vai ser igual a s ao quadrado vezes f de s. Né? A derivada segunda implica
numa multiplicação por s ao quadrado, menos s vezes f de zero, menos f' de zero. Né? Esse f' aqui está denotando para a gente a derivada primeira da função f no domínio do tempo, para o tempo t igual a zero. Então, se isso aqui fosse um sistema mecânico, por exemplo, o f de zero seria a posição inicial do nosso sistema mecânico, f' de zero seria a derivada dessa posição ou a velocidade inicial desse sistema mecânico. Né? Só para exemplificar isso aqui. E, finalmente, aqui eu tenho a regra geral desse teorema de derivação. Né? Então, a transformada de Laplace de uma f de derivada enésima de t, né? Repara que aqui eu não tenho aquele sinal negativo da integração, né? Repara essa diferença aqui, vai ser igual a s elevado a n vezes f de s, menos o somatório de k para 1 até n, de f no domínio do tempo, né? Com a derivada k menos 1 ésima, para 0 de tempo, né? Vezes o s de n menos k. Né? Então, lembrando, né, esse f de k menos 1 de zero é a derivada de ordem k menos 1 da função f de t, né, para um tempo t igual a zero. Né? De novo, né, vocês provavelmente não vão precisar se preocupar com uma expressão geral dessa, porque na maioria dos casos a gente vai estar preocupado em derivadas de ordem primeira, segunda, terceira, talvez no máximo. Né? Então, essa expressão geral aqui é mais para constar mesmo, caso precisarem usar em algum caso. Né?